Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, amiga e amigo ouvinte. Que Ele venha cobri-los do entendimento, da compreensão, sobretudo do seu Santo Espírito, para que você venha ser instrumento nas suas mãos. E eu queria que você, se pudesse, abrisse o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, quando Deus levou, através do Espírito Santo, o profeta no meio de um vale que estava cheio de ossos e o fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Quer dizer, não estavam enterrados. Não eram defuntos enterrados, mas estavam a sol aberto. Então, o que o profeta Ezequiel viu e andou no meio eram ossos, muitíssimos ossos secos, aliás, sequíssimos, de pessoas que haviam morrido há muito tempo. Haviam morrido há muito tempo. Pessoas mortas. Então, o Senhor perguntou ao profeta: acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta disse: Senhor, tu sabes. Então, o Senhor mandou que o profeta profetizasse para os ossos secos. Agora você veja como a fé inteligente funciona. Deus mandou o servo dele profetizar, que significa o seguinte: ele mandou falar aos ossos secos, falar com os ossos secos. Mas como pode? E que efeito poderia ter, nos dias de hoje, falar com os ossos secos que existem por aí? Não é verdade? Porque osso não tem ouvido, não é? Osso não tem ouvido. Mesmo assim, Deus mandou que se falasse com aqueles ossos sem ouvidos, ossos sequíssimos. E então o profeta, obedecendo a palavra de Deus, começou a falar. Começou a falar para os ossos secos. Não foi para pessoas vivas, não, para ossos secos. Você imagine você entrar num cemitério e ver lá ossos secos, né? Por exemplo, verificar que no meio de tantas tumbas há aquelas que estão abertas e tem só ossos secos. Aí você chegar lá, o que você vai fazer com aqueles ossos secos? Qual é a decisão que você tomaria normalmente diante daqueles ossos secos? No mínimo, ou no máximo, você jogaria a terra e os cobriria em respeito àquela criatura que ali esteve. Mas Deus disse não. Você vai profetizar para esses ossos secos. Vai profetizar para esses ossos secos. E esses ossos secos, esse vale de ossos secos, simbolizam o povo que, apesar de crer em Deus, apesar de ser crente no Senhor Jesus, ainda assim são como ossos secos. Ossos secos não têm vida, claro. São ossos secos. E assim são muitas pessoas.
pessoas que agora neste momento estão me ouvindo, prestando atenção no que nós estamos ensinando, e que com certeza hão de dizer a si mesmo: é verdade, a minha vida é um mar de ossos secos. O meu corpo só tem ossos, porque vida eu não tenho. Eu já morri há muito tempo. Eu nem sei como eu estou de pé. Porque tudo que eu tenho feito até hoje tem sido um desastre, verdadeiro desastre. A minha vida é toda desordenada, é uma desordem só, é uma desordem só. Eu não tenho perspectiva do amanhã. O meu passado foi cruel, triste. O meu presente não tem graça, não tem nada. E o meu futuro certamente não pode ser bom, porque pelo que eu tenho vivido. Talvez você seja assim, apesar de você crer na Bíblia, você lê a Bíblia, você ora, você vai na igreja, você faz as suas preces, etc. Mesmo assim, a sua vida não anda, está toda em desordem. Você, minha amiga, meu amigo, pode ser um desses ossos secos. Você pode ser ou está nesse vale que é o mundo. O vale aqui é o mundo, representa o mundo, onde existem muitos ossos secos espalhados por esse mundo afora. Pessoas que já morreram há muito tempo, só faltam ser sepultadas, mas já não tem mais vida, já são ossos secos e estão a céu aberto. Essa é a realidade, sujeita à neblina à noite e sujeita ao sol causticante durante o dia. Mas Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, na sua infinita compaixão, misericórdia, Ele mandou que se profetizasse, que é o que nós temos feito aqui através da rádio. Nós temos profetizado, insistido, falado, trazido à baila a palavra de Deus para que as pessoas venham pensar e então agir suas vidas. Porque veja que no caso dos ossos secos, o profeta falou com os ossos secos. Ele obedeceu a palavra de Deus. Embora, se ele sentia que aqueles ossos secos iam ter vida ou não, não importa. Ele simplesmente obedeceu a palavra que Deus lhe disse. Ó, profetiza aí. Quer dizer, fale com esses ossos secos. Mas osso seco não tem ouvido. Mas a figueira que Jesus também amaldiçoou também não tinha ouvidos. Mas mesmo assim ele falou com a figueira. Porque quando o Espírito Santo fala, a verdade é essa. Até o que não tem ouvidos responde. É o caso da figueira, é o caso dos ossos secos. Porque o Espírito de Deus fala através dos seus servos, ele usa a boca dos seus servos para exprimir a sua vontade. E o servo dele, que é obediente, obedece e faz exatamente como ele mandou. E o resultado foi esse. Conforme o profeta começou a falar com os ossos secos, imediatamente, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Quer dizer, formou-se um exército de caveiras, né? De esqueletos.
esqueletos humanos. E então, de repente, aqueles esqueletos humanos, nasceu neles tendões, cresceu carne e se estendeu a pele sobre eles. E então formou-se um vale de corpos, um vale de defuntos, defunto para tudo quanto é lado, defunto perfeito, que tinham boca, quer dizer, de ossos secos agora transformaram-se em defuntos. Então, isso significa que eles, apesar de ter um corpo perfeito, agora não tinha espírito, então não adiantava. O que adianta ter corpo sem o espírito, sem o fôlego da vida? Nada, nada. Que é o que acontece neste estágio de muita gente, que embora muitas pessoas não sejam ossos secos mais, tenham um corpo perfeito, sarado, bonito, tenham uma capacidade intelectual, tenham, digamos, um bom emprego, um bom futuro, mas dentro dessas pessoas há um vazio enorme, há um buraco enorme, porque falta o fôlego da vida. São pessoas que vão, que vêm, vão para a faculdade, voltam, vão para o trabalho, voltam, o dia inteiro em atividade. O seu corpo está em atividade o dia inteiro, mas dentro de si não há vida. Isso é o que tem acontecido muito, infelizmente. Então nós temos aí, no primeiro estágio, os ossos secos. Muitas pessoas são ossos secos. São como ossos secos. Outro estágio, muitas pessoas têm o corpo perfeito, mas não têm o espírito. Quer dizer, muitas foram ossos, mas agora têm corpo. Porém, não têm o espírito. E, novamente, Deus mandou que o profeta falasse, profetizasse, para que o Espírito viesse sobre todos aqueles corpos. E então, aqueles corpos transformaram-se em seres humanos, em vidas, em pessoas, e se puseram de pé. Um grande exército, um exército formoso, sobremodo numeroso. Então, minha amiga, meu amigo, esse é o objetivo de Deus. Esse é o objetivo de Deus também no que diz respeito à campanha do jejum de Daniel. As pessoas interessadas, as pessoas que vão realmente sacrificar 21 dias no jejum de Daniel, elas estarão se empenhando, sacrificando a sua vontade, sacrificando o seu prazer, sacrificando a sua curiosidade no que diz respeito às notícias, sacrificando o mundo, para que então suas mentes estejam 100% mergulhadas na palavra de Deus. Agora é interessante, minha amiga, meu amigo, que apesar de muitas pessoas estarem dentro das igrejas, não significa necessariamente que elas têm vida. Elas estão na igreja, fazem o que a doutrina da sua denominação dita, porém, são pessoas que continuam vazias,
completamente vazias, desnorteadas, perdidas. Tudo é a mesma coisa, vai na igreja, volta, vai para o trabalho, volta para casa. Todo dia aquela rotina, toda semana aquela rotina, mas a vida não muda, não tem sabor. Não há vida, não há o fôlego da vida. E Jesus não veio a este mundo para criar uma religião ou religiões. Ele veio para trazer vida. E vida com abundância. Vida com abundância. Então, você que me ouve neste momento, que se encontra vazio, que se encontra perdido, desorientada, você que se encontra completamente entregue ao Deus dará, digamos assim, e deseja, e tem sede, e tem fome de algo maior, infinitamente maior, algo sublime, que talvez você nem saiba o que você quer, nem sabe. Mas você sente falta de algo dentro de si, lá nas profundezas da sua alma, há um vazio que não lhe deixa em paz, que não lhe deixa em paz. Você sabe por que não deixa em paz? Porque esse vazio, com certeza, é o símbolo da voz de Deus, da chamada divina para com a sua vida. Você sabe que a pessoa só tem realmente um encontro com Jesus, só tem uma experiência com Ele, quando ela tem ouvidos para ouvir a sua voz. E ela só tem ouvidos para ouvir a sua voz quando ela está calada. Ela não pode estar falando e ao mesmo tempo ouvindo. Não. Ela tem que estar calada para poder ouvir a voz do Espírito. Porque é como diz o texto sagrado, é como Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você nesse momento está me ouvindo. Se você estiver conversando com alguém, então as palavras que você está ouvindo, elas vão passar, vão embora. E você não vai entender o espírito que nós estamos tentando passar para você. Mas se você está atenta, se você está comendo nossas palavras, certamente o Espírito Santo está clareando para você aquilo que você precisa ouvir e que precisa executar, precisa obedecer para que você tenha a vida com abundância que Ele prometeu. Porque essa vida abundante que Jesus prometeu não é automática. Não vem para nós como a chuva que cai do alto. Não. A gente tem que correr atrás, a gente tem que lutar, a gente tem que se empenhar, a gente tem que sacrificar, a gente tem que fazer o nosso esforço, a gente tem que se esforçar, porque o reino de Deus é tomado por violência, quer dizer, você tem que violentar a si próprio, violentar a sua própria vontade, violentar os seus desejos para poder tomar posse do reino de Deus. E é óbvio, quem não está disposto a sacrificar pelo reino de Deus ou reino dos céus, é óbvio que não crê nele. Porque você só está disposto a sacrificar quando você crê. É ou não é? Por exemplo, você vai numa loja, você vê um objeto e você tem dinheiro, então você está disposto a sacrificar o seu dinheiro para trocá-lo por aquele objeto que você deseja. Então você vê o objeto, você toca no objeto e você então crê. Você crê porque você viu. Agora, o que Deus propõe para nós é algo invisível. Você primeiro tem que crer para que então depois possa ver. É o caso dos ossos secos. O profeta viu os ossos secos. O profeta viu os ossos secos. Mas ele achava, certamente, que aqueles ossos secos não tinham mais jeito.
Mas Deus lhe disse, profetiza a estes ossos secos e você vai vê-los. Você vai vê-los transformados. Quer dizer, a fé inteligente está apoiada na palavra de Deus, no ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que eu não toque, ainda que não haja nada que eu possa me apoiar fisicamente, ainda assim eu creio e obedeço porque eu sei que vai acontecer lá na frente. Essa é a fé. Fé é certeza de coisas que se esperam. Certeza, convicção de coisas que se esperam. Então, você que vive uma vida amargurada, triste, abatida, desanimada, pobre, sem perspectiva, uma vida totalmente entregue ao Deus dará, e quer mudar essa situação, quer que Deus mude essa situação, você tem que ouvir a voz dele. Você tem que só ouvir a voz dele. Você ouviu e começou a praticar, então automaticamente o Espírito de Deus vem e vai transformando a sua vida, paulatinamente, dia após dia após dia. E quando menos você espera, eis aí uma vida nova. Foi o que aconteceu com os ossos secos. Você veja que o profeta profetizou para os ossos secos e eles não se transformaram num exército de pé imediatamente. Não. Primeiro, os ossos secos se juntaram com os seus respectivos ossos. Depois, veio carne, se estendeu tendões, pele e formou-se os corpos humanos. Depois veio o Espírito e colocou vida naqueles corpos e eles se puseram de pé. Esse é o estágio, são vários estágios de uma transformação pela fé. Você vem na igreja, ouve a palavra e fala com Deus, ora, jejua e tal, mas não vê o resultado imediatamente, aí você fica desanimado, achando, meu Deus do céu, mais uma porta que eu bato e que está fechada. Cadê esse Deus que tanto falam, que tanto anunciam? Cadê o resultado? Eu não estou vendo. Quer dizer, você, minha amiga, meu amigo ouvinte, não pode esperar que Deus venha fazer mágica na sua vida, porque Ele não é mágico, mas Ele dá a orientação. A orientação que Ele dá, se for seguida, que se for executada, obedecida, então, paulatinamente, quer dizer, pouco a pouco, vai transformando a vida da pessoa, até que ela chega a uma vida perfeitamente completa. O que Jesus falou tem tudo a ver, vida e vida com abundância. Mas isso não acontece em passo de mágica de forma nenhuma. É um estágio. Esse jejum de Daniel, quando nós todos vamos fazer o sacrifício das informações seculares, notícias de esportes, lazer, shopping, cinema, música secular, nós vamos nos libertar ou nos excluir de tudo que esse mundo oferece, para então manter a nossa mente apenas na palavra de Deus. A palavra que, se obedecida, vai trazer resultado como, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você deseja mudar de vida, então eis aí uma oportunidade de ouro para que isso aconteça durante esse jejum de Daniel, que serão 21 dias. No último dia do jejum, nós teremos 7 bispos de vários continentes do planeta
que estarão subindo no monte da transfiguração, o monte de Deus. O monte onde Jesus foi honrado pelo Pai. O seu rosto brilhou, o seu rosto foi transfigurado diante dos 3 discípulos que subiram lá em cima com ele. E então ouviu-se uma voz do alto que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi a voz de Deus falando para Pedro, Tiago e João. E eles viram, além de Jesus, eles viram Moisés, que representava a lei, e também o profeta Elias, que representava os profetas. Então, foi essa experiência que fez com que Pedro, Tiago e João tivessem uma visão da vontade de Deus, daquilo que Deus queria fazer na vida deles. Deus não estava ali para dizer para ele apenas que Jesus era o filho dele. Não. Ele estava dizendo para ele o seguinte: olha, o Pedro, Tiago e João, preste atenção. Você está vendo Moisés, representa a lei. Você está vendo o profeta Elias, representa os profetas. Mas, acima da lei dos profetas, está o meu filho. Ele é o meu filho. A ele vocês devem ouvir. Então, eles tiveram uma experiência magnífica, da qual nós estaremos buscando também. Porque, assim como Deus revelou Jesus como filho dele para Pedro, Tiago e João, eu tenho certeza que nesse dia, nesse último dia do jejum de Daniel, lá em cima no Monte Hermon, quando os 7 bispos estenderem as mãos para todo mundo, cada um para a sua região, em direção à sua região, então todas as pessoas que estiverem no jejum de Daniel, que fizeram o jejum de Daniel, que se esforçaram, que sacrificaram, vão receber o Espírito de Deus. Aqueles que já têm o Espírito Santo vão ser renovados, avivados. Aqueles que não têm o Espírito Santo vão ser, então, novas criaturas, vão ter vida. Aquele buraco vazio, aquele vazio que a pessoa tem dentro de si vai desaparecer. Aquela criatura que vivia perturbada, que não se libertava do cigarro, não se libertava dos vícios, demais vícios, que não se libertava dos demônios, enfim, aquela pessoa vai ser livre de todos os seus vícios, de todos os seus sofrimentos. Embora que, quando a gente recebe o Espírito Santo, não signifique que a gente não vai enfrentar mais lutas. Não, o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo não vem para nos livrar das lutas, dos problemas. Não, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto justamente para que ele pudesse ser provado e aprovado. Então, o Espírito Santo nos leva no deserto, mas ele está com a gente, assim como ele esteve com Jesus lá no deserto. Então, os problemas que nós enfrentamos dia após dia após dia, é claro, esses problemas sempre vão existir até o dia da nossa transferência para a vida eterna. Aí sim, os problemas, os choros, as lágrimas, o passado, tudo vai ficar para trás e nós vamos ter uma vida eterna e gloriosa com o Senhor Jesus. Eu estava até me lembrando, eu estava na academia fazendo meus exercícios semanais e eu, ao mesmo tempo, eu estava orando. Enquanto andava, eu orava: Senhor, por que eu tenho enfrentado esse problema há tantos anos e ainda não resolveu? Olha, tem esse problema, tem aquele problema. E eu comecei a falar com ele.
Enquanto eu estava em exercício, a minha mente se voltou para Deus. Eu entrei na presença de Deus. Eu não estava de joelho, eu estava ali fazendo um exercício, cumprindo uma obrigação para com o meu corpo. Mas, naquele momento, enquanto eu falava com Deus, veio a resposta de Deus. A resposta de Deus foi a mesma que ele deu para Paulo, quando Paulo também orou 3 vezes para que o cálice dele passasse, e Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. E foi essa resposta que Deus me deu: a minha graça te basta. Quando eu ouvi em espírito, pela fé, essa palavra, então imediatamente o meu ser ficou em gozo, em paz, porque todas as lutas que eu tenho enfrentado, que eu estou enfrentando, que vou enfrentar, eu tenho certeza que o meu Senhor, a graça dele estará comigo, a sua presença estará comigo, me guardando, me protegendo, embora tendo que lutar. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa experiência que eu tive recentemente, essa semana, essa é a experiência que todos os que recebem o Espírito Santo têm. Já pensou você estar reclamando, lamentando, de repente, pensando, poxa, meu Deus, por que isso, por que aquilo e tal? E de repente vem a voz de Deus lá no fundo da sua alma e fala da vontade dele, uma resposta dele, então você se anima para continuar lutando e tomar posse daquilo que ele tem prometido para aqueles que sacrificam. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, como é importante você receber o Espírito Santo. Como é importante. É tão importante que o próprio Espírito diz à igreja: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Depois ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Então, neste jejum de Daniel, nós vamos lutar para revestirmos-nos da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. Vamos tomar posse da armadura de Deus. E nós estaremos falando sobre a armadura de Deus a partir de amanhã, porque é muito extensa. Nós queremos deixar bem claro para todas as pessoas o que significa toda a armadura de Deus. Tá bom? Nós começamos então o jejum de sábado para domingo, meia-noite, né?
e vamos durante 21 dias buscá-lo com todas as nossas forças. Muitas pessoas vão querer ir todos os dias. Seria excelente você ir todos os dias na Igreja Universal do Reino de Deus, todos os dias, você puder. Se puder, seja a hora que for, mas você fosse lá. Fizesse assim uma corrente, né? Uma corrente determinando, porque você sabe, em casa, no trabalho, na escola, duvido que você consiga estar conectado com Deus. Mas quando você está sozinha, sozinho, na igreja, aí sim você está pensando os pensamentos de Deus. Em casa não, o cachorro late, o gato mia, o telefone toca, a porta bate, a criança grita, chora, e o vizinho briga do lado e discussão do outro. É um problema, é um pandemônio. Como que você vai ouvir, vai se concentrar em ouvir a voz de Deus? É difícil nessa situação. Mas quando você vai na igreja, especialmente lá no Templo de Salomão, quando o ambiente é totalmente silencioso, antes de começar a reunião, vá lá para você ver. É outro ambiente. Ninguém conversa, telefone celular não toca, ninguém fica tirando fotografia, ninguém fica, entendeu? Perdendo tempo com coisas vazias. Não, todos estão ali pensando sobre o que Deus quer falar. E aí, é claro, quando a gente tem ouvidos para ouvir, então Deus fala com a gente. Graças a Deus. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.